A questão toda que envolveu a comunidade aqui era por conta do atraso da entrega da nova escola, né, o novo prédio que foi protelado por 4 anos o prazo, né, e que isso acarretou vários problemas dentro da escola velha, que o mais grave deles, que para resumir um pouco a história toda, é que aproximadamente 200 alunos da nossa comunidade com idade para cursar o ensino médio não conseguiam vagas nessa escola, na nossa comunidade, tinham que se deslocar para o centro e às vezes nem lá tinha vaga, outras unidades da cidade para poder ter acesso a um direito constitucional, né? Então a gente fez essa paralisação na escola, chamou os pais, chamou os estudantes para conversar, para explicar, né, qual era a situação que a gente tinha para oferecer educação para eles, que era uma situação muito precária, e a gente organizou essas assembleias e tal, que teve participação massiva da comunidade aqui do sul da ilha, e acabou que tudo que foi decidido e discutido, deliberado nas assembleias pela comunidade foi ignorado pela Secretaria de Educação e pelo governo do estado. E mais grave do que isso é que eles enviaram interventores, né, 2 interventores, 2 pessoas de fora da escola, para administrar no momento em que estava aquela crise, aquela paralisação, né, da comunidade. E esses interventores fizeram um papel muito ruim, assim, em termos democráticos para a comunidade. Eles começaram a assediar os professores que estavam em estágio probatório, os professores temporários da escola, ameaçando de demitir, né? Tudo isso comprovado, a gente está respondendo no processo mesmo, com provas de tudo isso. Eles começaram a passar um carro de som na comunidade, dizendo que estava tendo aula para os pais mandarem os filhos para a escola, quando na verdade 2 dias antes os pais tinham decidido não ter aula naquela escola. Então eles fizeram um jogo sujo dentro da educação pública, dentro de um movimento democrático. E esse mesmo interventor que fez cumpriu essa tarefa nefasta, ele moveu um boletim de ocorrência, né, contra 5 professores da escola, dizendo que nós tínhamos impedido ele de trabalhar e tínhamos ameaçado ele. Só que tanto isso era mentira, que no próprio processo administrativo, quando ele foi chamado para depor, ele reconheceu que não foi nenhum professor que ameaçou ele, foi um pai de aluno, ou mais que um, e que, na verdade, ele não tem nenhuma prova contra nós de que a gente impediu ele de trabalhar na escola. A gente simplesmente não obedeceu às ordens de uma pessoa que nós entendemos que não tinha por que estar dentro da escola. Ele foi um enviado do secretário de Educação para desmobilizar a comunidade, né? Enfim, a gente batizou ele de interventor e não temos nenhum problema de admitir isso, porque essa é a função que ele cumpriu na escola. E com base nessa denúncia que esse interventor fez, o secretário de Educação resolveu punir, né, no final desse processo administrativo, 3 professores da escola com suspensão, né, o Ricardo tomou 30 dias de suspensão, e eu fui demitido. E o secretário, a própria comissão que analisou o processo indicou para o meu caso também uma suspensão, né. Só que o secretário falou que por eu estar em estágio probatório, eu não deveria ter feito o que a gente fez na comunidade, e basicamente nas entrelinhas ele falou: olha, você tem que ficar com a cabeça baixa porque você é um professor em estágio probatório, né? Mas a gente entende que defender a nossa comunidade, não importa se você é efetivo, temporário, se você é um funcionário terceirizado da segurança, da merenda, né? Você tem o direito de defender, porque é um direito constitucional que a gente acha que cumpriu da melhor forma enquanto educador. A situação, eu acho que o que gerou mais essa situação de violência, né, somente violência moral, violência legalizada através dessa máquina de moer carne, que é o processo administrativo disciplinar da Lei 491 do Estado, é que nós contestamos e mediamos uma situação de direitos fundamentais. Como vou explicar isso? A gente pegou artigos da Constituição que dizem que a escola e a sociedade civil organizada têm que tomar as decisões na sua comunidade, que é uma proposta dessa rádio aqui também, né? Onde tu transfere as decisões e essa parcela de poder para a comunidade de forma coletiva, né? Quando tu começa a fazer isso realmente incomoda aquele modelo que vem desde o século XIX, modelo aristocrático, né, que é bem arraigado aqui na nossa comunidade, que transforma creche, posto de saúde, escola pública, centro comunitário em currais, né, currais naquele melhor estilo República Velha, né, e isso a gente fez. A gente simplesmente disse: comunidade,
nós temos uma escola que não tem condições de apresentar dignidade aos filhos de vocês, segurança e muito menos. Se não tem dignidade, segurança, qualidade de ensino, muito menos. Então a gente vê, ó, a situação é essa, a lei, a Constituição está aqui, a LDB diz que, no seu primeiro artigo, que educação se faz através de movimentos sociais e sociedade civil organizada, né? E moralidade pública significa isso. Então quando a gente conseguiu fazer essa transferência pedagógica, transferência de poder e jogamos para a comunidade, vocês decidem. Vocês querem continuar tendo aula aqui ou vocês querem lutar de forma democrática por uma escola menor? Então quando a gente começa a fazer isso, realmente eles usam essa máquina perversa, que é uma máquina administrativa de processar servidor, para intimidar, né, e demitir o nosso colega Eduardo, me dar 4 meses de afastamento para instrução processual, né, impedindo que profissionais estejam trabalhando com os alunos ali. Eu fiquei 4 meses numa instrução que me deu 30 dias e a síntese fática dessa instrução, os fatos ocorridos não condizem com a suspensão que eu tomei, muito menos com a demissão do nosso professor. Entendeu? Então eles preferem retirar profissionais que estariam ali trabalhando junto com a comunidade, deixar em casa e demitir, e simplesmente dar essa punição de forma exemplar. Essa é a grande questão. A punição aqui, no caso, foi individualizada em mim, no Eduardo, nas 2 professoras, e agora está vindo mais um outro professor, o professor Sandro, mas o recado não é para nós. O recado é para uma categoria inteira que diz, ó, se vocês quiserem se mobilizar e legalizar, existe essa ferramenta para tirar vocês. Então isso é perverso. Isso não cabe mais na nossa democracia. Isso não cabe mais no Estado Democrático de Direito, isso não cabe mais desde 88. Acho que a questão é esclarecer qual que foi a postura do sindicato, né, em relação a uma luta justa, democrática da nossa categoria, da nossa comunidade, né? Nosso sindicato estadual, ele desde o começo acompanhou à distância essa mobilização. Eles não lançaram nenhuma nota enquanto a gente estava fazendo esse movimento antes de ser processado, para divulgar essa luta da comunidade, que foi a principal luta da educação catarinense nesse ano, porque foi organizada pela comunidade, não foi por conta do Eduardo, do Ricardo. A gente foi importante, os outros professores também, mas sobretudo os pais, a comunidade aqui do Rio Tavares é que fez esse movimento. E o nosso sindicato, além de não ter lançado esse apoio, né, divulgar a nossa luta, quando a gente recebeu o processo, nós procuramos a direção estadual do sindicato, o SINT, e pedimos para que eles, né, divulgassem, marcassem uma reunião com o secretário da Educação. E na verdade eles teriam, depois de 2 dias do processo que a gente recebeu, eles teriam justamente uma reunião que já estava agendada com o secretário da Educação, que nunca havia nos recebido da escola. Então eu perguntei, olha, vocês podem botar uma comissão, um pai, um professor, um aluno da nossa escola, para ir lá falar com esse secretário que não nos deu espaço nenhum. E a postura do nosso sindicato estadual foi essa, a gente tem uma pauta da nossa categoria previamente acordada para discutir com o secretário e não vamos colocar o problema de uma escolinha que tem problemas pontuais. Essa foi a resposta dos dirigentes sindicais do nosso sindicato estadual. É importante esclarecer também que o nosso sindicato ele tem uma oposição regional aqui que, enfim, ocupa a regional do sindicato, né, que não faz parte da direção estadual, enfim, que é a minoria do sindicato. Essa direção regional do sindicato, ela esteve com a gente na luta, fez o papel que o sindicato deve fazer numa luta, que é ir lá e dizer, olha, o pessoal está fazendo mobilização na comunidade, vamos ajudar fazendo o que puder, né, divulgar, defender quando for processado. Isso foi feito. Mas o nosso sindicato estadual, além de não ter feito nada, eles falaram, ó, vamos oferecer o advogado para defender vocês no processo administrativo. Nós nos reunimos, os professores processados, e decidimos que se o sindicato não dá o apoio político para a nossa luta, o apoio jurídico a gente não precisa também, porque a gente não confia no advogado pago pelo sindicato que não nos apoia politicamente. Então a gente pagou um advogado do nosso bolso, né, e para fazer a nossa defesa. Esse mecanismo legal administrativo, né, ele existe para isso. Ele existe para dar uma discricionalidade. O que significa discricionalidade? O secretário de Educação e o governador do estado, com base numa fundamentação que não é
totalmente jurídica nem de acordo com a síntese fática, ele dá um canetaço ali, demite o Eduardo que está em estágio probatório e me dá 30 dias, porque eu já estou há quase 10 anos no Estado. Isso é na esfera administrativa. Nós agora, né, esperamos poder confiar no Poder Judiciário, que a gente sai da esfera do Poder Executivo e agora vai lutar judicialmente no Poder Judiciário. Mas independente disso, eu acho que a maior forma de luta, e esse foi o nosso objetivo principal, é através dos movimentos sociais. O movimento social hoje, eu acho que é a única forma pela sociedade civil organizada, com objetivos claros, sem violência, de uma forma pedagógica, que esses movimentos sociais, a sociedade começa a participar do processo. Porque se vocês pegarem o primeiro artigo da Constituição, diz: todo o poder emana do povo, que o exerce de forma direta. Então o que é isso? Não é só nas eleições. Política se faz a todo momento. Política se constrói nesse espaço aqui, política se constrói numa roda de chimarrão, política se constrói num churrasco, política se constrói numa peixada, numa pescaria, numa puxada de rede. Política se constrói a todo momento, numa boa conversa. Então é isso que as pessoas têm que resgatar. Infelizmente, dos anos para cá, as pessoas estão se desiludindo com essa questão política, né? Então o que a gente está propondo agora como movimento e para a nossa escola, principalmente, que é o nosso foco, uma escola de ensino médio, uma escola jovem que vai atender todo o sul da ilha, e digo mais, para daqui a 1 ano ou 2 não vai ter mais vaga nessa escola também, né? Nós temos 20 salas, provavelmente o ano que vem essas 20 salas estarão cheias de manhã, de tarde e de noite. A gente tem que entender que esse modelo de educação precisa ser revisto em todos os sentidos. E principalmente, comunidade escolar não é só pais, alunos, professores e funcionários. Comunidade escolar é todo o entorno interessado. Porque a partir dali, nós acreditamos nisso, por isso estamos aqui entrando nessa luta, que a partir da escola pública, a crítica e a transformação social, seja ambiental, seja política, seja econômica, ela possa sair da escola pública. Se não for pela escola pública e pela educação, eu não vejo outra via de acesso para a gente poder, para que a população e a comunidade ocupem esses espaços de poder e comece a pegar as rédeas disso. Não só numa elite aristocrática que está aí desde o século XIX comandando tudo isso. Isso, a gente está com muito cuidado fazendo esse processo de novo, de mobilizar a comunidade, porque foi daí que surgiu tudo, né? Não adianta a gente ir na imprensa só e divulgar ou confiar na justiça, que é o poder conservador, né? Eles mostraram isso na nossa escola, o Ministério Público, ao invés de ir lá e processar o governo, processou os professores, aceitou que fossem processados. Então a gente está fazendo passo a passo. Na semana que vem a gente vai ter uma reunião de professores, né, que nós solicitamos enquanto professores processados para a direção da escola, que vai ser onde todos os professores vão ser convocados para essa reunião e a gente vai discutir o que pode ser feito pela escola. Não é paralisar as aulas e ficar sem aula em greve, não é isso, né? Isso foi feito no começo do ano quando não tinha vaga para todos os alunos, né? E isso era razoável naquele momento. Agora a gente precisa politicamente fazer a escola se posicionar, a comunidade se posicionar contra a perseguição política que toda a comunidade sofreu. Individualmente nós sofremos o processo, mas todas as deliberações das nossas assembleias foram desrespeitadas. O Conselho Deliberativo, que foi eleito numa assembleia de 300 pessoas, ele foi considerado ilegítimo, teve que ser eleito depois na escola de novo. Então a gente precisa construir a partir da escola uma manifestação que seja para dar um recado, né? A comunidade do Rio Tavares, do Campeche, do sul da ilha, que é muito mobilizada, vai dizer que está do lado dos professores. Quem concordar com a luta que foi feita, os pais que tiveram, né, a vaga negada no começo do ano, que entraram na justiça, que foram no Ministério Público, que fizeram um boletim de ocorrência pelas violações do direito dos seus filhos, eu sei que eles vão estar do nosso lado, porque a gente foi muito sincero em explicar a situação para eles, e agora a gente vai fazer isso na semana que vem a partir da escola e convidar as pessoas que defendem a educação, né, que acreditam, como o Ricardo falou, que a educação é um instrumento importante para politizar no sentido da política. A política é decidir como a nossa vida vai ser, né? A educação, a saúde, e isso não ocorre só nas eleições. A gente não está disputando cargo eleitoral. Quem está disputando é o governador e decidiu demitir um professor em meio à campanha, né?
Eu acho que ele deve estar muito feliz com as propagandas eleitorais que tem feito sobre a educação, que cria a ilusão para as pessoas de que existe uma educação de qualidade, e os próprios indicadores do governo que eles usam para medir isso, né, que a gente desconfia muito desses indicadores porque está na escola todos os dias, esses próprios indicadores estão caindo, estão mostrando que a educação pública estadual em Santa Catarina está piorando. Então a gente precisa organizar a comunidade do Rio Tavares para defender não só os professores processados, mas para defender que se construa um outro tipo de escola na nossa comunidade. O próximo passo, realmente, agora é uma luta de categoria, né? O próximo passo, com certeza, tu colocaste um ponto fundamental, né? O próximo passo, além da qualidade de ensino e transferência de poder democrático à comunidade, isso está bem encaminhado já, não tem mais volta, vai acontecer. Agora o próximo passo é justamente mostrar para essa gurizada nova, inclusive o professor Eduardo, ele tem 10 anos mais novo do que eu já estou ficando velho e rabugento, então eu confio nesses garotos que estão chegando aqui. A nossa escola tem muitos professores jovens que estão em estágio probatório. Mas uma coisa que tem que ser dita para eles agora: não se intimidem e venham para a luta. Aconteceu numa escola lá em São José, né, uma professora que fez uma brincadeira na sala dos professores, né, e brincadeira de criticar os modelos postos na educação, né, e uma professora mais velha, ligada a uma esfera de poder do Estado, disse: cuidado que tu está em estágio probatório. Né? E o professor tal, já sabia quem tu era e quem eu era, foram demitidos e sofreram processo. Então o recado aí não foi para mim, para o Eduardo, eu vou bater bastante nisso, foi para a classe. Mas a classe tem que entender que lutar por direitos legais é legítimo. A gente tem que desmistificar essa questão do processo administrativo e cada vez mais trazer pessoas para essa luta, para que eles vejam, ó, esse pessoal está organizado. E acreditar sim na educação, que ela pode melhorar, que se a gente se lutar e entrar e trazer a comunidade para o lado, nossa questão salarial vai melhorar. Porque a única coisa realmente, infelizmente, que ainda faz a gente ficar na educação é a perspectiva de mudança impactante na sociedade. Porque se for pela questão financeira, salarial, nós não estaríamos lá, com certeza. Eu acho que o Eduardo pode complementar ainda. Eu só queria dar 2 exemplos que eu acho que respondem a pergunta que você fez sobre o que é ser professor hoje em dia. Os mais novos, que entraram há pouco tempo na educação, 4, 5 anos, como é o meu caso, e alguns dos meus colegas da escola, ou estão sendo processados, ou estão com medo de ser processados. Essa é a verdade. E os professores que estão há mais tempo na carreira, eles estão se arrastando para a aposentadoria, vendo nos últimos 30 anos a educação piorar, fazendo greve e sendo descontado, tendo seu plano de carreira sendo destruído pelo governo do estado. Esses professores, quando estão já com as forças debilitadas no final da carreira, passaram 30 anos dando aula, precisam fazer atividades complementares na escola que produzam um outro tipo de trabalho com a experiência acumulada que eles têm. Esses professores são obrigados a trabalhar como nunca na sua carreira para poder se aposentar com um salário um pouco melhor. Então, no momento em que você já está desgastado pelo trabalho, isso acontece com outros trabalhadores também, né? Você já deveria trabalhar menos ou em atividades onde você possa ser melhor aproveitado o teu conhecimento, no caso dos professores. Você, para poder ter um décimo a mais na tua aposentadoria, você é obrigado a trabalhar 60 horas, 40, 60 horas por semana em sala de aula, numa educação que cada vez mais se parece com uma carceragem. Essa é a verdade. A gente está dentro da escola para disciplinar. A instituição escolar, ela nos obriga, professores, a disciplinar em primeiro lugar os alunos e depois tentar ensinar alguma coisa. Mas ensinar alunos que vem de uma realidade muito difícil, que estão ali jogados numa estrutura escolar, amontoados em salas de aula sem estrutura nenhuma. Então, o que acontece com os professores que estão em fim de carreira é o retrato da educação brasileira nos últimos anos. Legal, triste, mas é bonito também, né, da gente ver a gurizada aí na luta e deixar esse recado aí, né, que esse bode expiatório com certeza vai ser
vai ser mudado. Eu acho que a parada aí vai se ganhar sim, porque não é possível, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Eu agradeço a presença de vocês, a nossa rádio comunitária é sempre aberta aqui, né? Qualquer coisa, vocês podem chegar. Todo sábado estamos abertos aqui.